Estamos prontas. Olá, nós estamos aqui hoje conversando com a Áurea Regina de Sá, que ela é jornalista, coach de comunicação pessoal, especialista em media training, para o nosso programa hoje, nosso programa de todas as quartas-feiras, nos bastidores da carreira. Eu quero agradecer muito você, Áurea, por você ter aceitado ter essa conversa aqui conosco hoje sobre o medo do julgamento e exposições em público. Né? Aqui nessas nossas conversas, nós contamos tudo sobre as dificuldades que os executivos vivenciam lá nos bastidores. E a gente conversa aqui sobre coisas, na verdade, que quase ninguém fala, né? Eu sou Lúcia Valém, sou mentora de executivos de alta performance e quero dar um alerta aqui para você, tá? Quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, não se esqueça de se inscrever lá no meu canal, no YouTube, aqui no YouTube, né? Assim você vai receber em primeira mão uma mensagem que tem vídeo novo no canal. E esses vídeos são sempre feitos com profissionais de alta projeção no mundo corporativo, assim como a Áurea que está aqui com a gente hoje, tá bom? Nosso assunto hoje, então, é comunicação, em todos os níveis, mas principalmente com medo de falar em público. E esse é considerado um dos principais medos dos executivos. E a gente sabe que eles perdem grandes oportunidades na carreira por não se permitirem entender o porquê desse medo. E poder começar a traçar estratégias para ganhar autoconfiança e realizar essa atividade que é cada dia mais inerente aos profissionais de alta performance. Mas eu vou deixar aqui a nossa convidada se apresentar, não é? Então, vamos lá? Obrigada. Obrigada pelo convite, Lourdes. Eu fico muito honrada por poder participar e contribuir com esse conhecimento, que eu acredito que vai ser muito útil para as pessoas que se permitirem. E eu reforço isso porque você tem toda a razão, medo de falar em público, de se expor, é o maior medo, não só dos executivos, mas da humanidade inteira. Várias pesquisas científicas em vários lugares do mundo já atestaram isso. E é importante entender por que acontece esse medo e como vencer esse sofrimento para que realmente esse obstáculo possa ser superado. Os executivos realmente perdem muitas oportunidades. Eu recebo muitos executivos que dizem isso, muitas vezes quando a oportunidade já passou, então vem aquela frustração, olha, acabei de perder uma promoção porque foi indicado num feedback que eu não me comunico bem. E eu queria muito poder aceitar isso ou seguir a minha carreira nesse sentido, mas não consigo nesse momento. Ou então, alguém que antevê essa dificuldade e diz, estou percebendo que vou crescer na carreira por causa da minha capacidade técnica e preciso também ampliar as minhas habilidades comunicacionais. Mas isso, Lourdes, não está centrado especificamente numa estratégia ou em regras para se expor bem em público. Não é lá fora que a gente busca isso. Esse conhecimento está dentro de cada um. E é por isso que muitas vezes existe uma resistência para acessar. Primeiro porque dá trabalho, né? Eu digo, quem quer se comunicar em público, quem quer assumir esse desafio, vai ter trabalho. Não é assim da noite para o dia que acontece. É um processo de desenvolvimento. Assim como foi para nós aprender a andar quando éramos bebês, a falar, a aprender outro idioma, a dirigir um carro, tudo tem um processo de desenvolvimento. Você não sai dirigindo 100% bem na primeira aula que tem de direção. Não acontece assim. Então é importante se conhecer, se permitir esse olhar interno, porque eu digo sempre que é um mergulho interno, é você olhar para você, conhecer suas fragilidades, suas vulnerabilidades, lidar com isso, aprender a lidar com as emoções, para então falar em público, se expor em qualquer situação de maneira confiante e natural, porque se não for natural, se for a partir de regras estáticas, a pessoa vai ficar tão preocupada em seguir aquilo, onde é que eu ponho a mão, para onde eu olho, o que é que eu faço, eu respondo agora ou não, que ela não é ela. E quando a gente não pode atuar dentro da gente, com a nossa pele, encarando as nossas dificuldades, os nossos desafios, fica tudo muito temeroso, né? Parece um pisar em ovos constante. Como é que a gente faz isso, Áurea? A porta está aberta, é do autoconhecimento. Esse autoconhecimento parece alguma coisa assim muito difícil de pegar, né? O que é esse autoconhecimento? É uma permissão para você olhar para você e se conhecer. Tem alguns caminhos. Alguns podem seguir
simultaneamente, outros são sequência dos primeiros, mas um caminho importante que eu entendo que possa ser o início desse processo é você reconhecer o que já tem de positivo. E aí, Lourdes, a gente esbarra num ponto que é o medo de ser arrogante. Então, quando eu pergunto assim para um executivo que eu treino, me diga quais aspectos você percebe em você que são bons. E aí eles falam, um ou outro, muitas vezes chegam a 5 ou 6 itens numa lista. Para fugir disso, o que que eu fiz? Eu criei uma ferramenta em que ele tem um cenário de vários papéis na vida que ele, porventura, exerce. Então, por exemplo, ele é profissional, ele pode ser pai, pode ser marido, pode ser funcionário, colaborador de uma empresa ou um empreendedor, dono do seu próprio negócio. Ele pode ser motorista, se dirige o próprio carro, ele é cidadão, com certeza. Tem vários aspectos. Você pode ampliar isso para os papéis familiares, então primo, filho, irmão, amigo, e fica mais fácil de entender o que você faz de positivo ou o que você tem de positivo, quais as habilidades já desenvolvidas em todos esses papéis. Algumas delas se repetem, não tem problema nenhum, e a pessoa vai ampliando a visão sobre ela mesma e leva um susto, sabe? É muito interessante esse trabalho, porque a pessoa olha, nossa, mas eu nunca tinha parado para pensar que eu faço tantas coisas bem feitas ou que eu tenho estado num caminho positivo de crescimento. Então, esse já é o primeiro olhar positivo. E isso é muito valioso para pessoas que são muito cobradas do externo, pelas pessoas que estão fora, e também por elas. As perfeccionistas têm mais dificuldade de vencer esse medo da exposição, porque normalmente elas acham que o outro que está ali assistindo não está satisfeito com o desempenho dela, sem ter nenhuma evidência disso. É importante falar isso. Uhum. Muitas vezes o outro não deu esse feedback, não fez uma cara torta de quem não gostou, o que não necessariamente significa que ele não gostou. Ele pode estar com uma dor de dente e faz uma cara lá. Não quer dizer que ele não gostou do que você está falando. Uhum. Mas as caraminholas vão avançando e levando para esse entendimento de que você não está indo bem. São aquelas vozes internas, muitas vezes negativas, tem as positivas, é importante saber lidar com as duas, mas as negativas podem dizer, eu falei para você não se apresentar, você ainda não estava bom para fazer isso, você não está no ponto para fazer isso, você não é tão inteligente assim, você não é tão bonito assim, talvez você não seja tão legal assim, e essa sensação de não ser bom o suficiente fortalece o medo da exposição. Porque por baixo do medo da exposição está o medo de passar vergonha. Então, se eu me expuser e não for bom, não tiver um bom desempenho, eu vou pagar um mico, eu vou passar vergonha ali. Então, eu prefiro não fazer. Né? Existe um caminho enorme entre eu não vou fazer por medo de passar vergonha e eu vou fazer e vou passar vergonha. Bom, quem te garante que você vai passar vergonha? Né? Então, nesse período aqui, nesse trecho, tem um bom termo ali, um meio termo que você pode encontrar para entender. Já tenho conteúdo suficiente, tenho uma carreira de X anos, tenho conhecimento, sim, suficiente, lido com isso todos os dias, com clientes, fornecedores, acionistas, subalternos e chefes, e posso sim discorrer sobre esse tema. Me sinto ainda um pouco inseguro, não tão confortável, então o que eu posso fazer para amenizar isso? Porque, Lourdes, ninguém merece sofrer para se expor em público. Isso não deve ser um sofrimento. Isso. Eu me lembro nos meus primeiros contatos, né, quando fui promovida diversas vezes na minha carreira, na minha longa carreira profissional, onde eu ia galgando postos, e que essa era uma atividade que era inerente, eu não tinha como fugir, entendeu? E aí a gente não tinha tanta facilidade como a gente tem hoje de encontrar profissionais que treinem a gente para isso, né? Hoje tem essa possibilidade, entendeu? Então, era muito sofrimento. Às vezes, assim, uma apresentação que eu tinha que fazer, eu levava, assim, uma semana inteira me preparando, sem dormir, entendeu? Naquela ansiedade, aquele medo, né? Como você coloca, aquele medo de chegar o dia, né? Mas hoje as coisas são mais tranquilas. Isso tem que ser prazeroso. Eu digo que o ponto bom que a pessoa vai sentir que chegou, que alcançou, é quando ela diz: quer que eu faça? Tem uma apresentação para fazer, eu me disponho, quer que eu vá? Né? Ou seja, ela entende que
a autoconfiança está reforçada o suficiente para não ter esse medo da exposição, medo de passar vergonha e de ser julgado pelo outro, ela consegue administrar melhor isso, porque a gente não tem a garantia de que o outro não vai nos julgar, nem a garantia de que ele vai nos aprovar. Pode ser que não goste, não dá para agradar a todos, mas é importante que a gente se sinta bem, esteja confortável internamente para conseguir essa exposição. Porque se você der tanto foco no outro, no que o outro pode pensar, você vai chegar à conclusão de que ele não vai te aprovar, dependendo dos critérios que você usa para isso. Então, por exemplo, se eu pensar, bom, talvez a pessoa esteja esperando que eu tenha a cara da Gisele Bündchen. E aí ela vai olhar para mim e vai falar, nossa, mas ela não é parecida com a Gisele Bündchen. Então, eu não gostei do trabalho dela. Vamos dizer que o critério seja esse. Aí eu já perdi. Mas o critério é esse? Não. Então, eu posso eliminar o critério aparência física. Posso eliminar. O critério é conhecimento do assunto. Bom, eu preciso fazer essa avaliação. Quanto tempo eu tenho de mercado? Quantas pessoas eu já ajudei? Eu tenho resultados consistentes? Então, eu posso. Quando a mente me falar, quiser me falar, me trouxer essas frases de mas você ainda não é PhD no tema. Bom, mas quem precisa ser PhD num tema para falar sobre ele? Não. Até porque quando alguém expõe um assunto, ela nunca promete, esse é o diagnóstico final. Ninguém mais sabe sobre o assunto do que eu. A pessoa não fala isso. Aliás, se ela falar, é um grande erro, porque é um risco muito grande, né? Nenhum assunto está fechado, nenhum. Todos estão em crescimento, né? A gente pode ampliar várias, inclusive pesquisas científicas são refeitas porque descobriram que, peraí, outro dia eu li sobre uma pesquisa de neurociência de uma brasileira que mora e trabalha nos Estados Unidos e que resolveu questionar o número de neurônios que pesquisas científicas diziam que o nosso cérebro tem. Que ela refez essa pesquisa e ela tem uma outra visão sobre isso. Incrível essa pesquisa. Então, tudo pode ser ampliado. Tudo está na nossa ideia, na ideia que fazemos sobre nós mesmos. Se eu entrego para o outro esse cheque em branco, para ele me avaliar sobre critérios que muitas vezes não têm que ser levados em conta para aquele momento, eu vou me sentir fraca. E essa fraqueza pode ser confundida com vulnerabilidade. Então é assim, se o lugar de exposição, que é sobre um palco, ou lá na frente da sala, ou numa entrevista para a imprensa, ou numa reunião em que eu preciso me destacar porque sou o guia daquela reunião, eu me sinto vulnerável. Se eu acho que estar vulnerável é estar fraca, então eu não quero esse espaço de vulnerabilidade. Isso é um engano, porque a vulnerabilidade está em todos os momentos da nossa vida, em todos. Não tem como escapar disso. A diferença é como a gente lida com isso. E todos nós temos os recursos para lidar com essa vulnerabilidade da exposição, porque nós já praticamos isso em outros ambientes, em outras situações da vida. Vamos de novo no exemplo de dirigir um carro. Quando você sai de manhã para ir para o trabalho e pega o seu carro, você está achando que está tudo bem. De repente, no meio do caminho, acaba o combustível, você não tinha percebido. E aí, o que você faz? Se senta e chora? Você tem que tomar uma atitude. Que ação? Vou no posto que eu estou vendo ali na esquina, compro um galãozinho e trago para eu mesmo abastecer, chamo a pessoa do posto, chamo o seguro do carro, chamo um amigo para me ajudar. Você tem as alternativas, então você sai dessa dificuldade encontrando as saídas. E em outras da vida, todos os dias nós enfrentamos vários desafios, nós também nos saímos bem. A ideia é trazer esses recursos já desenvolvidos, já positivos, de outras situações para o momento de falar em público. E lidar com isso de uma maneira leve. Então, por exemplo, está fazendo uma apresentação e o data show apaga. Puf! Queimou a lâmpada. Não tem outra lâmpada de reposição, não tem outro aparelho de reserva. Como é que faz? Posso seguir a minha apresentação sem o PowerPoint? Se eu tiver conhecimento sobre o assunto, eu vou discorrer. Pode ser que não fique exatamente como eu planejei, porque, afinal de contas, uma organização de PowerPoint é toda encadeada com slides, com imagens, pode ter trechos de vídeos, isso eu não vou conseguir reproduzir. Mas eu consigo passar o meu recado? Consigo. Vai ser diferente? Vai. Mas eu preciso estar também apta para essa mudança, para essa adaptabilidade. Senão eu vou dizer, acabou a apresentação, voltem outro dia porque eu não consigo me apresentar sem os slides. Isso pode ser um prejuízo maior. Com certeza. E assim como você falou, para tudo a gente encontra soluções, caminhos, né?
Então, eu costumo dizer assim nas mentorias que eu faço com as pessoas, com os executivos, e quando eles apresentam essa dificuldade, que ela é uma dificuldade assim generalizada, né? Tá. Então, encontrar formas para isso. Então, por exemplo, se eu terminar uma reunião e eu perguntar para algumas pessoas ali que são meus mais chegados e tudo mais, o que você achou da minha apresentação? Se alguém começa a dizer, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu vou ficando cada vez mais para baixo. Mas eu posso inverter essa pergunta e dizer assim, o que eu posso fazer para melhorar na próxima apresentação? Como é que Perfeito. você sentiu, por exemplo, como é que você sentiu quando eu estava falando determinado assunto? Aquele assunto era realmente estratégico? Era um assunto que interessava a maioria das pessoas? Então, eu posso inverter. Em vez de perguntar como eu fui, o que eu posso fazer para melhorar para as próximas, né? Isso. Como é que A inversão da pergunta é ótima, mesmo assim não garante que a pessoa vai apontar os pontos de melhoria. Porque muitas vezes o entendimento sobre o feedback é diferente entre as pessoas. E ela pode ainda assim dizer, acho que você não foi bem ali, acho que você não foi bem naquele outro ponto. Eu costumo presenciar isso nos treinamentos presenciais, em que eu sugiro que depois da exibição daquela gravação com o participante, todos gravam e depois a gente vai assistir cada uma, eu vou primeiro perguntar para a pessoa como ela se sentiu, porque é importante essa pergunta, como você se sente? Como você se sentiu naquela situação, para a pessoa acessar as emoções que visitam o corpo dela. Muitas vezes as pessoas não estão ligadas nisso, ela fica perdida quando você pergunta isso. As pessoas que já percebem mais as emoções conseguem identificar. Me senti ansioso, me senti nervoso, eu senti... Aí fala também dos sintomas físicos, suor nas mãos, tremedeira, batimento cardíaco acelerado, né? Então é importante entender o que está acontecendo no meu corpo, porque a partir daí eu vou saber fazer o que eu preciso fazer. Eu preciso tomar a decisão para sair daquele momento de impasse emocional ou de constrangimento, né? E o que acontece muito é que, porque as pessoas estão muito distantes desse conhecimento da emoção, e por isso que o caminho para se comunicar melhor é o autoconhecimento, elas ficam sem saber como agir, né? Quando a emoção vem, primeiro, que emoção é essa? Que nome ela tem? Eu consigo identificar? Considerando outras situações em que eu senti a mesma emoção, e também sei que já senti outras, eu sei que essa emoção se chama ansiedade, por exemplo. E aí ela se instalou aonde? Meu coração, primeira coisa, fica acelerado. Ou ontem uma cliente me disse, eu fico vermelha, sobe, parece que o sangue sobe para a cabeça, e na hora eu fico com as maçãs do rosto bem ruborizadas, e aquilo já mostra que eu estou numa situação constrangedora, né? E depois, ou a barriga, borboletas brigando lá, disputando espaço dentro da barriga, né? E agora o que eu faço? Eu vou acalmar essa emoção, vou conversar com ela. Isso é uma dinâmica de programação neurolinguística, porque você ajuda a emoção a se colocar no lugar dela. O ideal é que ela suma da minha vida e não apareça mais? Não. Nós precisamos de todas as emoções. Nós precisamos das emoções num nível altíssimo, explodindo? Também não, porque isso vai me fazer não conseguir decidir pelas corretas e eu posso me perder, trocar os pés pelas mãos numa situação extrema de crise. Eu posso dirigir essa emoção para o ponto que eu quiser. Então, eu sempre oriento a colocar, por exemplo, a emoção no 2, no número 3. Imagina uma régua de 0 a 10. Imagine que numa determinada apresentação você sentiu que a ansiedade estava no 10, porque você nem se lembra do que você falou. O nervoso era tão alto, tão grande, que a sua cabeça não estava ali. Você estava só no automático ali, de tanta ansiedade. Então, agora você quer regular essa emoção para o 2. Fazendo isso, automaticamente ela desce? Não tem nada de receita pronta. Não é automático. É um processo. Você vai passando a conhecer a emoção e travar uma parceria com ela, né? Até existe um diálogo para isso. Pode colocar ansiedade, eu preciso da sua parceria. Da última vez, você me deixou até aqui de ansiedade e eu não consegui ter um bom desempenho. Dessa vez, eu preciso, a partir de agora, ter melhores desempenhos. Então, você é minha grande aliada. Vamos fazer o seguinte, durante minha apresentação, você pode ficar ali me assistindo, senta ali numa cadeirinha ou no online, fica aqui do lado na mesa e me assista, mas não me invada, porque isso não vai fazer bem para mim. Depois, no final, a gente conversa.
Lourdes, é impressionante. A programação neurolinguística é um recurso muito valioso porque realmente ajuda a gente a entender como usar o cérebro a nosso favor. Isso não é balela, isso é comprovado e faz todo o efeito quando a pessoa aplica, né? Todos os meus clientes que aplicam isso retornam dizendo, e eu também faço isso, retornam dizendo, consegui, deu certo, fiquei mais tranquilo, porque você se percebe na condução do processo. Você não está sendo conduzido pela emoção, é você que está dirigindo aquela emoção. E isso dá muito mais conforto. Uhum. Então, e essa conversa interna, né, como você está colocando, ela é extremamente necessária em qualquer situação que a gente possa estar passando. Porque, vamos pegar aqui, eu estou acostumado a trabalhar, a fazer apresentações para o meu público ali dentro da minha organização, tá? Então, eu vejo assim que uma das coisas fundamentais é essa conversa assim interna, né, com esse público. Quem é que vai estar nessa reunião? Quem são os cabeças, vai, dessa reunião? Qual é o meu compromisso com eles? Eu vejo assim, se a gente começar a parar para pensar o que é que aqueles executivos que estão lá dentro daquela sala, qual é a forma que eles gostam que eu me comunique? Porque para cada grupo a gente tem né, uma comunicação diferente. Então, se eu tenho ali alguns executivos que gostam de dados gráficos, eu vou preparar minha apresentação para aquele público. Ah, não, aquele meu público gosta de diálogo, que eu apresente um slide, por exemplo, uma lâmina, e a gente bata um papo sobre aquilo. Como é que é isso? Para cada. Se eu vou fazer uma apresentação fora da minha empresa, por mais que eu conheça o público, é um público heterogêneo, né? Sim. Então, para cada situação, a gente tem que se preparar de uma forma diferente. Essa avaliação sobre quem vai te ouvir é muito importante para você fazer a melhor entrega. Agora, essa não é uma técnica assim simples, como se isso fosse garantir o sucesso da apresentação. Por quê? Quando você estiver diante de uma plateia que de repente tem um perfil diferente daquilo que você imaginou, alguém traçou para você o perfil, mas não era exatamente aquilo, ou ali as pessoas acabaram se expondo e mostraram interesse por outro aspecto do seu conteúdo, você pode se ver numa surpresa. E agora? Não era o que eu planejei. Você vai conseguir sair dessa situação surpreendente e ter as soluções rápidas com leveza se você estiver confiante. Senão, não tem técnica que te garanta o que você vai fazer. Eu sempre digo, esquece as técnicas, invista no autoconhecimento, porque isso vai te dar a confiança necessária para se sentir suficientemente bom e ter as saídas necessárias. E até, Lourdes, a saída de dizer, sobre esse assunto eu vou ficar te devendo. Infelizmente, eu não tenho um conhecimento profundo a respeito disso. A gente pode conversar sobre isso, sobre aquilo, e eu te indico, por exemplo, procurar tal pessoa que eu conheço, que é mestre nessa situação, ela vai poder te ajudar mais. Tudo bem? E segue. Né? Quer dizer, isso pode ser feito com leveza, não precisa ser, e agora? E agora? Eu não sei sobre isso. Você não tem que saber o mundo inteiro. Agora, claro, se for um conteúdo relacionado diretamente à sua área de trabalho, isso pode te deixar um pouco mais constrangido. De qualquer forma, você pode negociar e pedir um tempo. Pedir um tempo, dizer, posso te dar esses dados depois? Eu não trouxe esses dados para essa apresentação. Isso não é sinal de fraqueza, de jeito nenhum. Isso é sinal de interesse em atender o outro. E tudo isso está debaixo de um grande guarda-chuva, que eu gosto de dizer dessa forma para mostrar que tudo está envolvido pela grande teoria de que comunicação é doação. Quando eu me comunico, eu me dou, eu entrego uma parte do meu conhecimento, eu colaboro, eu compartilho, estamos juntos nessa. Eu não tenho que saber tudo. Quando eu te peço ajuda para uma informação ou até para te devolver a pergunta e te ajudar a chegar na resposta que você me pediu, nós estamos juntos. Né? Então, não precisa ter esse temor total. Em relação ao atendimento da plateia, dependendo do conteúdo que ela gosta mais, isso está de acordo com algo que a psicologia chama de sistemas representacionais, que significa que cada pessoa tem um jeito mais fácil de assimilar um conteúdo. Algumas pessoas gostam mais de ver um vídeo para aprender. Outras, numa foto, conseguem tirar o aprendizado. Outras gostam da conversa, de ouvir a voz. E outras, sentindo, né, o sinestésico, percebendo, tendo uma emoção, ela fica totalmente envolvida com aquilo e aprende mais fácil.
Como é que eu faço para saber isso quando eu estou diante de uma plateia tão heterogênea e que eu não vou conseguir aplicar um teste? Existe um teste para isso, para saber o que elas gostam mais. Nem dá tempo. Não. Não seria nada prático. Então, eu posso mesclar todas essas coisas. Aquela apresentação em PowerPoint que é carregada de gráficos é mega cansativa. Ah, mas o público é da área financeira, está acostumado. Tudo bem, eu entendo que ele esteja acostumado, mas você pode criar uma leveza aí até para quebrar o estado de total concentração e de tensão. Você quer que as pessoas se distraiam? Não. Eu quero que elas possam assimilar melhor. Tem teorias, Lourdes, você conhece isso, que dizem que para aprender bem mesmo, você tem que ter intervalos. Então, não adianta falar, olha, a turma está completamente envolvida e vai dispensar o almoço. Nós vamos ficar direto assistindo o treinamento. Isso não é bom. Né? Não compensa. Então, precisa ter esse intervalo. Não precisa necessariamente ser um intervalo para o café ou para o almoço. Pode ser um intervalo de mudar de ideia. Né? Então, eu saí de uma tela com gráfico para mostrar uma tela que tem uma imagem. Uma apresentação que é muito recheada de imagens, normalmente é mais interessante do que aquela que só tem texto. Aquele slide cheio de texto, em que o apresentador se vira para a tela para ficar lendo o texto, mostra para o espectador o seguinte: o espectador vai pensar, se era para ler, eu também sei ler, então você não precisa ler para mim. O que a pessoa quer ouvir ali é o conhecimento, é o apresentador falando sobre tendências, sobre percepções que ele tem a respeito daquele assunto, sobre os benefícios, os ganhos daqueles resultados que ele está apresentando, e não exatamente um texto. Mas muita gente fica apegada a isso, porque acha que isso vai garantir uma confiança, vai garantir que ela vai seguir um roteiro, que não vai ter nenhum escape, nenhum atalho, porque ela não se sente tão segura. Então, a ideia é você criar uma forma de ser mais seguro e mais autoconfiante para que algo que saia do controle ali, você consiga lidar bem e não pareça, não mostre que aquilo é uma fraqueza, porque realmente não é. Né? Só mais um complemento, Lourdes. Eu penso que a sociedade cria muitas crenças que nós temos. E uma das coisas que me impressiona, e que tem ultimamente me impressionado positivamente, é a forma como a televisão nos mostra isso. Se a gente fala de comunicação, de apresentação em público, muitas vezes o modelo é um jornalista, um apresentador de TV, e eu falo isso de cadeira porque fui repórter durante 15 anos, então vivi dos dois lados, né? Do lado de cá e do lado de lá. E muitas pessoas acham que deveriam ser tão espetaculares como um apresentador de TV. Bom, existe muita diferença de uma coisa para outra, mas o que eu acho interessante de todo esse aprendizado é que a Rede Globo, especialmente, muitas vezes mostrou para nós que era errado que o apresentador tossisse, espirrasse, errasse, tropeçasse numa sílaba. E muitos deles já pediram desculpas no ar por terem feito isso. Né? Quem é que tem que pedir desculpa por ter espirrado? Mas isso já aconteceu. Já vi. Então, isso enrijece. Desculpa? Eu já vi isso muitas vezes. Ah, desculpa. Isso enrijece, deixa a pessoa achando que eu não posso errar. Se eu fizer isso, é um erro. Não, existem outros erros, né? Erro é ser mal educado, não gentil, grosseiro, isso pode ser um erro. Mas não, essas coisinhas não são erros. Hoje em dia, até a televisão tem mudado. E você percebe o apresentador em pé, conversando, com uma fala que não parece lida, mas parece mesmo uma conversa. Por que isso? Para se aproximar do telespectador, para se conectar com o telespectador. Por isso... Conectar, era esta palavra que eu procurava. Tem um autor fantástico, um livro que eu recomendo muito, do John Maxwell. O livro chama Todos se Comunicam, Poucos se Conectam. Em resumo, o autor diz que todo mundo acha que comunicação boa é a oratória boa. Eu preciso me preparar lindamente para uma comunicação. Mas ele fica tão robótico que ele se distancia do interlocutor. Por isso que a comunicação de verdade é aquela que se conecta. Ah, então posso falar errado, posso errar, posso deslizar. Não, não é isso. Não é 0 ou 10, né? 8 ou 80. Eu posso ser mais leve. E para ser mais leve, me conectar mais com o outro, é natural que eu mostre que estou vulnerável. Então, por exemplo, deu alguma coisa errada na apresentação. Mostrei um slide que eu achei que tivesse tirado dali e ele estava inacabado e, de repente, ele está na tela. Estou mostrando. Ops, esse aqui não. Vamos lá, vamos para o próximo.
né? Com leveza. Agora, se eu olhar, gente, esse slide não podia ter estado. Para que eu vou dimensionar isso, dramatizar uma coisa que não é errado? Quando eu mostro que eu estou lidando bem com aquilo, não com displicência, eu não estou dizendo, que se dane que esse slide apareceu aí, eu não estou nem aí. Não, não é isso. Né? Veja que muitas vezes a nossa mente nos pega nisso de ou é isso ou é outra coisa completamente oposta. Não, posso ter um meio termo aí, eu posso lidar isso de uma maneira, com isso de uma maneira mais tranquila, porque o outro também pode ter a mesma dificuldade se tivesse no meu lugar. Uhum. Isso é treino, né, Áurea? É treino permanente, e quanto mais eu faço, mais eu, quer dizer, supostamente, né? Quanto mais eu Sim, faço. a prática recorrente, claro que ajuda. Imagina você hoje como motorista e quando começou a dirigir. É lógico que a gente melhorou, porque praticou, porque tivemos em contato com situações de risco, então conseguimos descobrir quais as saídas e nunca estaremos absolutamente perfeitos, porque se fosse assim, ninguém nunca bateria o carro. Pode ser que alguém diga, mas eu nunca bati. Tá, tudo bem, isso é ótimo. Agora, você não pode pontuar um motorista porque ele uma vez bateu o carro, então ele não é bom motorista. Não, não é isso. São muitas as situações que acontecem em volta, né? Na apresentação em público, na exposição em público, mais do que treino, é você conhecer suas emoções. Por isso que o autoconhecimento é a base de tudo. Buscar a prática a partir de técnicas prontas pode te engessar, né? Você fica ali, nossa, eu tinha estudado que se acontecesse isso, eu faria tal coisa, mas agora aconteceu uma outra coisa. E são tantas as situações. Uma vez me perguntaram, você consegue fazer uma lista de todos os gestos que a gente pode fazer para determinadas situações? Mas essa lista é infinita. Não tem como fazer essa lista. Os gestos são espontâneos. Agora, o que eu posso exagerar em relação à expressão corporal? Se eu fizer o mesmo gesto, então eu estou falando e pontuando o meu braço direito da mesma maneira. Você já cansou, né? Porque está repetitivo. Se eu usar um vício de linguagem, todo final de frase eu uso né, toda abertura de frase eu uso na verdade, eu vou cansar. Tudo que é repetitivo cansa. O comunicador precisa ser surpreendente, não surpreendente no sentido de impactar, é um show a cada segundo. Calma, sem exageros. Impactar no sentido de se conectar com o outro a ponto do outro sair daquela reunião, daquela apresentação em público, acabar de assistir você numa entrevista de imprensa e falar: nossa, que bacana, gostei disso. Olha, já se passaram 2 horas dessa apresentação? Nem parece que faz 10 minutos que a gente está conversando, porque fluiu. Você estava realmente conectado com aquela pessoa e você, como apresentador, como comunicador, conseguiu criar essa conexão com a plateia a ponto dela ficar maravilhada com aquilo, gostou, aprendeu, valeu a pena estar ali. Uhum. E o que você tem a dizer sobre os tímidos, os introvertidos? Tem uma outra autora maravilhosa, Susan Cain, que escreveu O Poder dos Tímidos, que diz que os introvertidos ainda vão virar o jogo, né? Uhum. Ela diz que metade da população é introvertida. Agora, essa introversão, Lourdes, ela tem variações. É muito comum ouvir as pessoas dizerem assim: no trabalho eu sou muito extrovertida, me exponho, converso com todo mundo, mas na vida pessoal eu tenho bastante dificuldade de fazer amizades, de encontrar parceiros. Tá? Então, existem variações. Eu acho que colocar o rótulo, né, aquela pessoa é tímida, até reforça para ela a dificuldade que ela tem. Porque o tímido que mostra essa grande dificuldade de se expor, por exemplo, que na hora do almoço, se nós estivéssemos numa situação aqui tradicional, já conhecida, de sair na hora do almoço para almoçar com os colegas, tem pessoas que durante anos almoçam sozinhas. Então, elas não permitem a relação com os outros. Porque aquele momento de exposição vai proporcionar que ela conte algumas coisas ou seja questionada sobre algumas coisas que ela não quer manifestar. Cada um tem o direito de fazer isso, é lógico, né? Não quer dizer que o extrovertido sai falando todos os detalhes da vida dele. Lembra? Não é 0 ou 10 na minha régua. Não é 8 ou 80. Eu posso mesclar. Posso contar alguma particularidade para me aproximar mais do outro? Por que não? Precisa ser uma particularidade pessoal que doa em mim? Não.
Eu posso contar, por exemplo, na hora do almoço, estou lá almoçando com os meus colegas, vejo uma comida, né, e falo, nossa, sabe que outro dia eu tentei fazer esse prato aqui? Saiu uma porcaria, não deu certo. Agora eu estou vendo aqui que ele está tão bonito, vou perguntar depois para a cozinheira como é que ela fez. Não sei, algum assunto assim. Então, já contei uma fragilidade minha, ou porque eu vou precisar abrir a boca para dizer, só se eu for dizer que eu sou uma excelente cozinheira, né? Todas as pessoas têm seus pontos positivos, seus pontos de melhoria. Ser uma excelente cozinheira é um ponto de melhoria que eu persigo? Eu, particularmente, não. Cozinho bem, mas não quero virar uma chefe. Tá bom assim, tá suficiente. Então, quem é muito perfeccionista e precisa estar bem em tudo, só vai conseguir abrir a boca para contar uma particularidade se ela achar que aquela particularidade vai impactar positivamente e levá-la para um status maior, senão ela fica quieta. E aí ela vai se sentindo cada vez mais diminuída porque ela reforça para ela que ela não é boa o suficiente. Os outros falam, contam coisas e ela não faz, ela não avança, ela não ousa, ela não tenta, e isso vai enfraquecendo cada vez mais. Uhum. Então, olha, você falou muito, né, que vamos dizer assim, o ponto principal é o autoconhecimento, tá? Concordo em 100% que eu vejo assim, todas as situações na vida da gente, se a gente não se conhecer, realmente a gente não consegue lidar com diversas situações de um modo diferente. Então, a gente fica muito mais flexível, né? A gente não leva as coisas tão ao pé da letra, quando a gente realmente se conhece, quando a gente entende as emoções, quando a gente sabe que tipo de reações a gente vai ter, né? Isso. Agora, para o autoconhecimento, que outras coisas assim um bom comunicador pode usar para eu me pego muito, por exemplo, assim, em leituras variadas, né? Esse tipo de coisa assim ajuda a gente sair das situações diversas que aparecem na nossa frente. Que outras Sim, coisas? sim, sim. Leitura é fundamental. Não posso dizer que só isso ajudaria. Não sei, para algumas pessoas sim, para outras não. Você pode fazer complementações. Se você gostar e estiver curioso sobre assuntos relacionados ao autoconhecimento, tem vários livros fantásticos. E eu queria fazer um parênteses aqui, abrir um parênteses para dizer que autoconhecimento não é autoajuda. Aliás, essa é uma crítica que eu tenho com relação ao rótulo que a mídia criou a respeito de livros de autoajuda, como se autoajuda fosse ruim, como se autoajudar fosse algo nocivo. Ao contrário, quanto mais você se ajudar, aliás, você é a melhor pessoa para se ajudar. Assim como o pior inimigo está dentro da gente, você pode ser o seu melhor amigo. Então, por isso que ouvir essas vozes internas, ter essas conversas com as emoções, nos facilitam isso. Senão você deixa tudo para o externo. Você quer comprar um produto que vai te ajudar a se comunicar melhor. Não tem isso. Não tem essa pílula do dia seguinte que você toma hoje e amanhã você acorda excelente. A comunicação, a melhoria na comunicação também não significa só ser um excelente apresentador. Está completamente ligado à sua capacidade de se relacionar com os outros. Por isso que meu treinamento é baseado nisso, né? Eu não formo pessoas para serem grandes apresentadores no palco. Essa não é a minha proposta. A proposta é a comunicação que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, se relacionar melhor com as pessoas e, consequentemente, tudo junto e misturado, se comunicar melhor. Então, livros são importantes, filmes. Toda vez que eu assisto um filme, Lourdes, eu não consigo assistir só no intuito de passear pelo filme, né? Não é só entretenimento, mas é aprender com as situações, com as cenas, com as histórias que estão sendo ali compartilhadas. E algo que é muito importante, que também está na base de todo esse avanço, desse processo de desenvolvimento, é a prática de virtudes. Conforme você pratica virtudes, você se conhece muito. Vamos para algumas mais interessantes dentro da comunicação. Todas estão dentro da comunicação, mas algumas que eu acho assim mais ali, muito ligadas mesmo. A empatia. Muito se fala de empatia, mas pouco se pratica a empatia. Como é que eu faço para incorporar a empatia no meu dia a dia? Prática. Qualquer novo hábito que ainda não faz parte do meu dia a dia precisa ser incorporado. No começo, ele pode ser algo programado. Então, todos os dias eu vou acordar pensando, quero encontrar situações ou quero estar acordada, perceptiva para as situações que eu vou vivenciar, fatalmente eu vou vivenciar no meu dia, e que me pedem ser empática.
E aí eu vou poder usar empatia. Se eu não estiver olhando para isso, se eu não estiver acordada e vivendo no piloto automático, e quem vive no piloto automático está distante do autoconhecimento, eu não vou poder aproveitar essa situação. E não vou praticar isso. Tem tantas situações disso. Eu vejo, presencio isso e pessoas contam para mim situações assim. Por exemplo, outro dia uma cliente me disse, eu estava com meu marido numa farmácia e ele chegou todo preocupado, que estava se sentindo resfriado, achou que tivesse com Covid e começou a falar com o farmacêutico de uma maneira muito direta, muito ríspida. E quando a gente saiu de lá, eu falei, poxa, você viu como você falou com a pessoa? Eu sei que você está preocupado, mas você viu? Ele, não, nem percebi a forma como eu falei. Eu fui antipático, eu fui agressivo. E aí disse que o moço voltou lá para conversar com o farmacêutico, desculpas, ficou tudo bem. O farmacêutico não revidou, não foi algo assim gravíssimo, mas também não foi nada empático, né? Então, é importante se observar. É como, Lourdes, se a gente tivesse uma de nós fora daqui, né? Como se eu, Áurea, tivesse uma cópia de mim, transparente, fantasminha, fora de mim, para toda hora me dar o recado. Áurea, por que você está sendo assim, tão grosseira com a pessoa? Ela está sendo tão educada com você, ela está ali para te servir. Aí opa, é verdade, nossa, por que eu fiz isso, né? E aí eu posso mudar o meu discurso. De verdade, não é mudar para fazer bonito, para parecer um marketing pessoal, não é isso. Para ser genuíno, isso você faz se você realmente quer ser uma pessoa melhor. A prática de virtudes deve ser incorporada se a pessoa tem consciência de que ela está aqui nesse mundo para se tornar a cada dia uma pessoa melhor. Sendo uma pessoa melhor, a comunicação melhor vai ser natural. Não precisa nem ir atrás dela. Ela vem naturalmente. A gentileza, da mesma maneira. E esses são hábitos que grande parte das pessoas não tem, né, Áurea? É assim, parar para refletir no dia. O que eu fiz? Sei lá, se é de manhã, se é à noite, ou depois de uma determinada situação, o que eu fiz de bom, o que eu fiz que não está legal, o que eu preciso mudar, né? Para a gente começar a realmente mudar alguns hábitos na vida da gente. Isso. Quem faz esse diário que você está colocando, né? Isso faz parte da minha dinâmica de atendimento. Eu percebo que o cliente que faz o diário todo dia e tira 5 minutos para pensar, e nesse caso ele escreve, porque no início é interessante que você escreva, a ciência já comprovou isso, que escrevendo fixa muito mais do que só pensando ou só falando. Depois você não precisa mais ficar atrás de um diário todos os dias para o resto da sua vida, né? Mas só no começo para internalizar isso. Você avança muito mais do que aquele que não está conectado com essas coisas ou que não valoriza esses pequenos atos, né? Que podem ser pequenos, mas eles não são pequenos porque não tem importância, porque são rápidos, são curtos. É você falar um bom dia, você cumprimentar alguém, agradecer porque o outro te deu uma passagem no trânsito ou abriu a porta para você passar, né? Tudo isso. Mas isso é boa educação. A boa educação está pautada na prática de virtudes. E se você não pratica isso, você vai percebendo aos poucos que as pessoas se distanciam, quem quer se relacionar com uma pessoa que não é perceptiva às necessidades do outro, né? E também na hora de se comunicar em público pode ter sua dificuldade, porque você vai precisar dessas práticas de virtudes durante uma apresentação em público. Para ser gentil com alguém que te faz uma pergunta que até pode ser capciosa, mas você não vai, né, devolver para ela aquilo, né? Você vai tratar isso com leveza. Puxa, desafiadora a sua pergunta. Vamos lá. Agora você está me testando, eu vou te ajudar nesse entendimento. Pronto, quebra as pernas da pessoa com sutileza, né? Não precisa falar, nossa, não precisa ser agressivo assim, vem com 3 pedras na mão, o que você espera de mim? Para quê? Né? Para quê? Para que revidar, né? E aí é a reflexão, é o autoconhecimento mesmo, para que a gente realmente possa ser cada dia melhor em todas as situações, né? Em todas. Eu acredito que as virtudes têm que ser perseguidas. Eu tenho um entendimento assim, Lourdes. Eu penso que nós, quando nascemos, todo bebê é limpo de vícios. Ele não vem com aprendizados negativos. Ele vai aprendendo conforme cresce, se relaciona, entra na sociedade, na escola, no trabalho. A mídia ajuda nesse entendimento errado, muitas vezes. E aí, sem perceber, incorpora hábitos ruins, que são os vícios. Então, o vício da arrogância, da falta de gentileza, da falta de empatia, da individualidade, e vai achando que está tudo bem. Algumas pessoas realmente ganham status mesmo sendo assim. E isso a mídia até evidencia,
e acaba passando a ideia de que o certo é esse, porque assim eu não vou ser passado para trás, ninguém vai me, me tripudiar de mim, então eu vou continuar sendo assim. Se você experimenta mais as virtudes, você percebe que os benefícios são muito maiores. Eu não preciso nem vender esses benefícios. Cada um que pratica isso vai chegar a essa conclusão. E se não pratica e quiser testar, está aí à disposição, porque são muitas as situações do dia que nos pedem a paciência, a empatia, a generosidade, a humildade, a gentileza, e a gente pode praticar isso e sentir, uma sensação interna de bem-estar, de satisfação, de ter feito a coisa certa. Uhum. Eu acredito nisso, Lourdes. Eu também, e no mundo corporativo a gente vê muito isso, né? Depende do nível de poder que a pessoa vai galgando, se ela não parar para realmente observar o comportamento, como ela age com as demais pessoas, ela acaba, logicamente que não são todas as pessoas, mas ela acaba deixando o poder subir a cabeça, e isso é muito preocupante, né? Muitas vezes pode ser uma defesa, né? Uma tentativa de se defender. Ela tem medo de enfrentar essa vulnerabilidade e acha que não pode errar, afinal de contas, ela está num cargo bem alto, então ela não pode nunca errar. Você sabe que uma vez no atendimento, eu atendi um diretor de uma empresa que tinha essa dificuldade. E eu comecei a sugerir para ele que nas reuniões ele partilhasse mais, pedisse ajuda para os colaboradores, ao invés de só achar que ele deveria dar todas as cartas e dizer todo o conteúdo. E ele começou a fazer isso na reunião seguinte à nossa sessão e já teve o resultado ali, né? Ele voltou todo animado, dizendo: olha, quando a pessoa me pedia um caminho, mas o que eu faço quando acontecer tal coisa assim, assim? Então vamos lá, quem tem alguma sugestão? Né? E começou a unir a sabedoria daquelas pessoas, então elas também se sentem mais fortalecidas, porque têm conhecimento, têm o que compartilhar, o time fica mais unido, e ele pode validar, claro, no final aquilo, né? Não significa que ele não sabe sobre aquilo, mas ele pode ter a ajuda dos outros. Pedir ajuda também é um aspecto que exige humildade. Sem dúvida. E essa é uma das técnicas que eu ensino bastante nos meus processos de mentoria. Seja um dos últimos a falar. Ouça, né? Deixa a sua equipe falar, eles vão se sentir importantes, vão se sentir motivados, vão se sentir parte do assunto. E aí, no final, você faz o seu fechamento. Mas ouça, né? Essa é uma parte da comunicação também bem importante. Sim. E aí, olha, estamos caminhando aí para o final, né? Se você tivesse que dar um recado aí para esses executivos todos, com esse medo todo de se expor e tudo mais, o que você deixaria de recado para eles? O convite que eu faço é: permitam-se. Se esse assunto deixou você um pouquinho interessado, com vontade de buscar mais sobre isso, permita-se avançar nesse entendimento, porque isso pode te tirar um caminhão de cimento das costas, sabe? Aquele caminhão mais pesado que passa na rua, até balançando a rua, tremendo a rua. Porque isso realmente ajuda você a se entender melhor, se relacionar melhor com as pessoas, ganhar essa autoconfiança para lidar com medo do julgamento, para lidar com as situações de vulnerabilidade, para entender que a exposição pode ser benéfica porque você está doando parte do seu conhecimento, e isso vai impactar nas pessoas, e isso vai te dar uma sensação de satisfação mesmo, de conseguir ter ajudado as pessoas que buscavam esse conhecimento. Quem tem conhecimento e deixa dentro da gaveta e não compartilha, talvez não esteja a serviço das pessoas, né? Então, encontrar esse propósito de vida, eu quero realmente compartilhar, ajudar, e isso vale para desde dar uma orientação na rua para alguém que pede um caminho, um itinerário que não conhece, até ensinar um ofício para alguém que ainda não tem tanto conhecimento como você. Todo comunicador é uma espécie de professor. Se a gente tiver a percepção de entender o nível do outro, o nível de entendimento dele, para poder usar o vocabulário que ele, de forma simplificada, possa entender, para ajudá-lo a alcançar esse conhecimento, nossa, além de ser uma grande oferta, porque você ajuda o outro a crescer, você também aprende mais, porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Perfeito. Queria te agradecer bastante essa nossa conversa. Tenho certeza que ela foi assim muito enriquecedora para as pessoas, tá? E quando eu colocar o vídeo lá no YouTube, eu vou deixar os meus contatos, mas vou deixar os seus contatos também, Muito obrigada. E se alguém tiver
se quiser fazer um contato comigo, com você, tenho certeza que nós duas vamos responder as perguntas, as dificuldades que as pessoas quando se colocarem ali. Tá bom? Que ótimo. Muito obrigada pela oportunidade, Lourdes. Fico à disposição para outras conversas, para que a gente possa ter a chance de ajudar cada vez mais pessoas. Isso. Obrigada, então. Até mais. Obrigada também. Até. Até.